Fala pessoal dos oitavos anos, oitavo A, oitavo B, saudade de todos vocês aí. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro dessa nova fase da escola digital que estamos tendo que enfrentar nesses dias. É sempre um prazer estar falando com vocês e nós vamos hoje falar um pouquinho de geografia e retomar aquilo que a gente já estava trabalhando em sala de aula. Ok? Vamos lá então? Então, pessoal, dando continuidade naquilo que nós estávamos trabalhando, nós vamos trabalhar os aspectos sociais do mundo desenvolvido. Como a gente já vinha conversando na sala de aula, nós vamos trabalhar no oitavo ano especificamente focado nos países desenvolvidos, ou seja, os países popularmente conhecidos como países ricos, países que já superaram uma série de problemas sociais e assim por diante. Então, hoje nós vamos para o módulo 4, né, que fala desses aspectos sociais, e vamos dividir esse módulo 4 em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar hoje e a segunda parte no encontro da semana que vem. Ok? Vamos nessa então? Como nós estamos falando de países desenvolvidos, é muito normal pensarmos que países desenvolvidos não têm problemas sociais. Quando a gente fala sociais relacionado às pessoas, não tem problemas socioeconômicos, né, relacionados aí tanto ao desenvolvimento social quanto à economia. Mas já nessa introdução a gente pode ver que os países desenvolvidos eles concentram, embora eles concentrem a maior parte da riqueza produzida no mundo, nós vemos que eles têm sim aspectos humanos aí que acontecem, aspectos sociais que acabam por se transformar em problemas socioeconômicos, né? Aqueles que ainda não têm esses problemas, consequentemente, vão desenvolver problemas socioeconômicos num futuro próximo, ok? Mas aí você pode estar se perguntando, professor Vitor, que problemas são esses? Sendo que os países desenvolvidos que eu ouço falar na televisão, os países como Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus, eles são países ricos, né? São países onde diversas vezes não se vê os problemas dele, não passa nos jornais, na televisão, embora nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia, isso meio que se transformou. Mas eu coloquei nesse slide para vocês alguns dos problemas socioeconômicos que nós vamos ver nesse módulo. Então nós vamos começar aí pelos problemas causados pela elevada urbanização, depois nós vamos para o envelhecimento populacional e a queda do crescimento vegetativo. Esses três nós vamos ver nesse encontro. No próximo encontro, nós vamos ver o problema do desemprego, da exclusão social e da imigração ilegal crescente e xenofobia. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre urbanização. O que é a urbanização? Urbanização é o processo de formação das cidades. Conforme a gente já conversou em sala de aula, espero que vocês lembrem, eu já tinha falado para vocês que o processo de urbanização ele está intimamente ligado com o processo de industrialização. O que significa isso? Quando você vai analisar a urbanização de uma determinada região, você vai ver que é muito difícil separar o que aconteceu primeiro, se foram as indústrias que chegaram primeiro ou se foi a cidade que se formou primeiro e depois vieram as indústrias, certo? Então, processo de urbanização, processo de formação das cidades e processo de industrialização é quando uma cidade recebe ali as indústrias, as fábricas, certo? No contexto do século XIX, principalmente ali em Londres, né, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha foi pioneira na Revolução Industrial, eles estavam passando pela segunda etapa do processo da Revolução Industrial.
E o que aconteceu? A instalação das fábricas, como a gente vai ver no vídeo logo mais em seguida, a instalação das fábricas na cidade de Londres fez com que muitas pessoas abandonassem o campo, né, para vir para a cidade. Isso é chamado de êxodo rural, certo? A gente vai ver que o êxodo rural no Brasil ele vai acontecer aí mais de 100 anos depois do que aconteceu lá em Londres. Então, com o desenvolvimento das fábricas, o setor primário, que é o setor da economia que envolve agricultura, pecuária, extrativismo, ele reduziu de tamanho, né? Ele reduziu a sua importância, então essas pessoas acabaram ficando, de certa forma, aí, desempregadas e vieram para as cidades atrás de emprego nas indústrias, certo? Todo esse movimento de êxodo rural fez com que as cidades, principalmente as cidades ali europeias no século XIX, tivessem um crescimento sem precedentes. Ok? Vamos continuar? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, ele é cerca de 3 minutos. Ele é um trecho de um documentário chamado Et Homo, que fala sobre a história das cidades, né, do desenvolvimento das cidades ao longo de toda a história da humanidade. Eu recortei um trechinho que fala especificamente do século XIX, ali na Europa, e também fala um pouquinho sobre os Estados Unidos. Ok? Preste bastante atenção, eu já volto já já. No século XIX, a Revolução Industrial transformou pequenas lojas de artesanato em fábricas de verdade. Apesar de terem suas origens na atividade comercial, as primeiras cidades norte-americanas também começaram a desenvolver bases industriais. A Filadélfia se tornou a mais importante cidade industrial do país. Sapatos, roupas e outros bens de consumo. Chicago, apesar de ser um centro comercial, tornou-se um centro de produção alimentar em meados do século XIX. Na Europa, como nos Estados Unidos, o trem foi um fator decisivo para o crescimento das cidades. A partir de então, as fábricas passaram a ser construídas perto das ferrovias. As moradias dos trabalhadores ficavam aglomeradas em volta da fábrica porque ainda não havia meios de transporte públicos. Na Europa, a necessidade de mão de obra das fábricas estimulou o êxodo rural. As populações urbanas cresceram vertiginosamente, apesar de as condições de saúde serem pouco melhores do que durante a Idade Média. Em 1810, Londres se tornou a segunda cidade na história a ter 1 milhão de habitantes. On va commencer à réagir dans les villes européennes. Em meados do século XIX, as populações das cidades europeias começaram a reagir contra a densidade populacional. Em 1830 ou 1840, elas começaram a ser atingidas por epidemias, como a da cólera e do tifo. As autoridades resolveram agir. Onde não parecia haver risco militar, as fortificações foram demolidas. E, gradualmente, as cidades começaram a se expandir. Pouco a pouco, as cidades se deslocaram para se adaptarem às exigências da era industrial. Em 1853, o barão Haussmann, prefeito de Paris, iniciou a tarefa de transformar a cidade completamente. Ele demoliu bairros contaminados pelas epidemias, ergueu novas edificações, limpou a área em volta de construções mais antigas para torná-las mais atraentes e construiu os boulevards, que fizeram de Paris uma das cidades mais admiradas em todo o mundo.
Então, pessoal, acho que deu para ter uma noção aí de como se desenvolveu a urbanização aí no século XIX nas principais cidades da Europa e também em algumas cidades dos Estados Unidos. Nós vimos que os problemas que eles enfrentaram nesse momento eram problemas de ordem aí de saúde, o desenvolvimento de epidemias, né? As cidades não estavam preparadas com saneamento básico adequado, então a gente consegue perceber essas características. Levando em consideração que essa urbanização dessas cidades ocorreu lá no século XIX, nós podemos chegar à conclusão de que a maioria desses problemas enfrentados que nós vimos aí nesse vídeo já foram superados, ou seja, as cidades já possuem aí uma infraestrutura bem adequada para receber para comportar os seus moradores, ok? Dando continuidade, nós vamos ver que a dinâmica de crescimento da população urbana ela está mudando, ela muda ao longo do tempo. Nós temos uma tabela aí que está na página 225 da apostila de vocês, que eu estou projetando aqui nesse slide, que ela mostra que o crescimento da população urbana em percentual do período de 1995 a 2000 e de 2010 a 2015. Então nós vemos que na Europa, né, a população ela cresce 0,10% de 95 a 2000 e 0,33% de 2010 a 2015. A América anglo-saxônica, que engloba Estados Unidos e Canadá, ela cresce 1,63% e em 1995 até 2000 e 1,04%. O destaque aqui está principalmente para as regiões mais pobres do planeta. Vamos aí, América Latina, Ásia e África, certo? Mas uma coisa interessante que eu quero que vocês percebam é o crescimento da população urbana, principalmente na África e na Ásia, que está muito acima dos demais. Nós vamos compreender que as maiores cidades do planeta elas vão estar não em países desenvolvidos, mas a maioria delas vai estar em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, países pobres e assim por diante. Confirmando aquilo que nós estávamos falando no slide passado, nós vemos esse gráfico, essa série histórica, que está na página 226 da apostila de vocês, que mostra a população urbana em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos do período de 1950 a 2050. Esse gráfico ele foi feito no ano 2017, então, obviamente, do ano 2020, 2030 e 2040, 2050 são projeções, certo? Então, não é possível, né, ter dados do futuro, mas é possível fazer projeções. Então, analisando rapidamente, porque nós temos ainda bastante conteúdo para ver nesse dia, nós vamos ver que em 1950, a população urbana nos países desenvolvidos era maior, né, do que a população urbana em países subdesenvolvidos. Até o período ali de 1970, que chegou até uma igualdade. Depois de 1980 em diante, a partir de 1970, 1980 em diante, então a população urbana nos países subdesenvolvidos, ela cresce a um nível assustador, certo? Então a gente começa a compreender aquilo que falamos no slide passado, que no ano 2050 nós vamos ter aí a maior parte da população urbana vivendo em países subdesenvolvidos, o que infelizmente traz grandes problemas sociais. Nós vemos aí cidades em países subdesenvolvidos com a população absoluta grandiosa e que passam por grandes problemas de criminalidade, de falta de oportunidades, falta de empregos, falta de educação, falta de acesso à educação, melhor dizendo, né? Falta de saneamento básico, problema de saúde, uma série de fatores. Então, uma cidade com uma população muito alta, sem infraestrutura, obviamente vai gerar grandes problemas sociais. Nessa tabela, nós vamos ver a população urbana relativa.
é o percentual de pessoas aqui, nesse caso, que habitam nas áreas urbanas. Então, nós temos aqui países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, no ano de 2017, nos países desenvolvidos, 76% das pessoas que habitavam nesses países habitavam em áreas urbanas. No ano de 2050, a projeção é que seja de 86%. Nos países subdesenvolvidos, em 2017, 45% das pessoas que habitavam nesses países considerados subdesenvolvidos habitavam nas áreas urbanas. A projeção é para que em 2050, 67% da população dos países subdesenvolvidos estejam em áreas urbanas. Então, é um crescimento aí alarmante e que nós temos que torcer para que sejam desenvolvidos aí infraestrutura nessas cidades que estão recebendo essa grande parcela das populações. Continuando, eu trouxe aqui o conceito que vai ser necessário para vocês estarem assimilando ao longo agora do 8º ano, 9º ano, principalmente para o ensino médio. É um conceito das megacidades, né? O que são megacidades? Megacidades são metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então, uma cidade, uma metrópole que tem mais de 10 milhões de habitantes, ela é classificada como uma megacidade. Então, nós vamos ver, eu fiz uma tabelinha aí para vocês, e o que está aqui nessa tabelinha, na realidade, estava no texto de vocês, no texto da apostila, eu dei uma modificada para ficar de melhor entendimento. Então, olha só, nós temos aí 1975, 2017 e 2050, certo? Em 1975, o mundo inteiro tinha 5 megacidades, certo? 5 metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. 2 delas ficavam em países desenvolvidos e 3 em países subdesenvolvidos. Em 2017, nós já tínhamos 37 megacidades no mundo. Só 8 dessas 37 eram em países desenvolvidos e 29 em países subdesenvolvidos. E a projeção para 2050 é que nós tenhamos 51 megacidades no mundo e somente 6 em países desenvolvidos e 45 em países subdesenvolvidos. Perceba que de 2017 para 2050, o número de megacidades em países desenvolvidos, ele reduz. Por que isso? Por causa de uma dinâmica de crescimento populacional que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Algumas cidades vão ter a sua população reduzida. Dando prosseguimento, pessoal, na nossa aula, nós vamos falar agora um pouquinho sobre envelhecimento populacional, que é um outro aspecto social de países desenvolvidos. Para a gente entender essa dinâmica de envelhecimento populacional, nós temos que compreender os processos, as fases de transição demográfica, ok? Então, nós temos aqui um esqueminha para vocês entenderem como que funciona e quais são as fases de transição demográfica, ok? Vamos lá. A primeira fase é a fase da pré-transição ou pré-industrial. Quais são as características dessa fase? Tem taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta também e baixo crescimento populacional. Ou seja, nasce muita gente, morre muita gente, com isso a população não cresce, ok? A segunda fase da transição demográfica é a fase conhecida como explosão demográfica, ok? Então, vamos lá, quais são as características? Taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade caindo e explosão demográfica, que leva o nome dessa fase. Trocando em miúdos, nasce muita gente, a quantidade de pessoas que morrem está caindo, por quê? Principalmente por causa do desenvolvimento da medicina, desenvolvimento das cidades, né? Acesso a saneamento básico de qualidade e assim por diante. Isso faz com que nasce muita gente, morre pouco, a população cresça de uma maneira assim muito acelerada. Por isso o nome de explosão demográfica. A terceira fase é chamada de desaceleração demográfica. Quais são as características? Taxa de natalidade começa a cair,
taxa de mortalidade se mantém baixa e o crescimento populacional, ele continua, né? A população continua crescendo, mas num ritmo menor. Vamos exemplificar. A taxa de natalidade ela começa a cair porque países que estão nessa fase, geralmente eles têm um acesso à educação um pouco melhor. Então as pessoas começam, principalmente as mulheres, começam a acessar o mercado de trabalho, começam a compreender, principalmente ter conhecimentos de métodos contraceptivos e assim por diante. A taxa de mortalidade ela permanece baixa, porque agora esses países têm um acesso à saúde bem bacana, e o crescimento populacional, nasce pouca gente, morre pouca gente, e aí o crescimento populacional ele vai diminuindo o seu ritmo do que da fase anterior de explosão demográfica. Quarta fase é a fase de estabilização. A taxa de natalidade ela fica agora bem mais baixa do que na terceira fase, a taxa de mortalidade também é baixa e o crescimento populacional ele se estabiliza, ou seja, esses países que estão nessa fase têm um crescimento populacional chamado crescimento vegetativo muito pequeno. Ainda falando sobre a transição demográfica, os processos, as fases de transição demográfica, é importante saber o quê? Que a grande maioria dos países desenvolvidos está na quarta fase de transição demográfica, certo? Os países emergentes como Índia e Brasil estão na terceira fase e muitos países africanos ainda estão na segunda fase, né? Ou seja, apresentam aí um processo de explosão demográfica, um crescimento muito grande das suas populações. E desde 1990 não há nenhum país na primeira fase da transição demográfica. Seguindo os tópicos lá do início do nosso encontro, nós temos um outro problema, um aspecto social dos países desenvolvidos, que é a queda do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo, professor Vitor? Crescimento vegetativo é a diferença entre as pessoas que nascem no lugar, a taxa de natalidade, e as pessoas que morrem, certo? Então, se nasce mais gente do que morre em um lugar, obviamente esse crescimento, vai haver um crescimento vegetativo positivo, ou seja, a população desse lugar vai aumentar. É importante salientar que existem algumas formas da população do lugar aumentar. O crescimento vegetativo é só uma delas. E se morrem mais pessoas do que nascem, então o crescimento vegetativo vai ser negativo. Se ali essas duas taxas estão, por exemplo, nasce uma pessoa e morre uma pessoa, então fica no, como a gente chama, no 0 a 0, fica no empate e essa população não cresce, ok? Os países desenvolvidos, como regra, eles possuem aí baixo crescimento vegetativo. Ou seja, a diferença entre quem nasce e quem morre não é grande, não é muito grande essa diferença. Isso faz com que a população desse país, ou dessa região, ela seja uma população mais envelhecida, né? Não tem aí um número de crianças muito grande. Esse baixo crescimento vegetativo ele vai gerar principalmente dois problemas. Quais são eles? A falta de mão de obra. Por quê? Porque as pessoas elas estão envelhecendo, então tem ali poucas pessoas jovens, ao longo do tempo vão tendo poucas pessoas jovens para trabalhar, e principalmente um gasto muito elevado com previdência social, com aposentadoria. Tem cada vez menos gente trabalhando para sustentar o sistema de previdência social, ok? As tarefas complementares que eu vou estar enviando para vocês no plural já vão estar disponíveis assim que vocês assistirem a aula. É a atividade 1 da página 227, a atividade 2 da página 232 e o teste 1 e 2 da página 244 e 245. Pessoal, é muito importante que você veja a videoaula e que você resolva as atividades, que você realize as atividades propostas, certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição no ClassApp. Pode me mandar, eu vou estar online todo o período da manhã e o que precisar, a gente está à disposição. Nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, continuaremos com o módulo 4 na segunda parte, certo? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição.
Beleza? Um beijo, um abraço, fui. Tchau, tchau.